O Região recebe hoje o prefeito de Aguaí, Gilberto Selber. Formado em matemática, Selber foi reitor de 4 universidades, entre elas a PUC Campinas. Atuou como secretário de Saúde, também em Campinas, e como secretário de Educação, Esportes e Cultura de Aguaí por 8 anos. Foi eleito prefeito com 54,77% dos votos. Em seus primeiros 100 dias de governo, Aguaí recebeu o Prêmio Cidade Esportiva e implementou o CEMEIA, Complexo Educacional de Ensino Integral de Aguaí. A gestão de Selber também trabalha na consolidação do Hospital Dia, que ainda enfrenta desafios para o seu pleno funcionamento. Professor Gilberto Selber, obrigado pela sua presença hoje aqui no Região. É um grande prazer recebê-lo aqui para conversar com a população de Aguaí e também trazer informações sobre a sua gestão. Obrigado, Magalhães. Esse convite foi muito oportuno. A TV União é muito assistida em Aguaí, em toda a região. É muito bom para que a gente possa colocar um pouco do trabalho que nós estamos fazendo. E o prefeito, antes de assumir a cadeira, no Executivo, ocupou a Secretaria de Educação, Esportes e Cultura. Então, já estava ambientado, ali na prefeitura, na administração e na gestão. Qual a sua perspectiva a partir de agora como prefeito e uma análise desses 100 primeiros dias de governo? Então, eu comecei com a administração do Alexandre, o NE, como é conhecido, desde 2017. Então, eu participei dos 2 mandatos no LEI como secretário de Educação, Esportes e Cultura. É lógico que quando você assume a prefeitura, outras variáveis intervenientes aparecem, Você deixa de olhar só para aquele lado e você tem outras múltiplas facetas, para a gestão pública. Eu estou gostando muito. É lógico que a gente aprende todo dia, as dificuldades existem, não há administração pública que não seja difícil, complexa, independentemente do tamanho do município, mas eu tenho uma excelente equipe que está comigo, e boa parte dela já estava com o Alexandre, então é uma continuidade. E o povo me elegeu querendo esta continuidade, isso aqui é muito importante. Então aqueles projetos que vinham acontecendo, nós estamos dando continuidade e vamos terminando um a um, e nesses primeiros 100 dias de governo, nós fizemos um planejamento com todas as secretarias, identificando cada projeto, o custo de cada um, as pessoas responsáveis, que são os garantidores desses projetos, e as coisas estão acontecendo. Realmente, eu acho que nesses primeiros 100 dias eu posso dizer que nós temos bastante êxito nesse processo. E o que é que o senhor pretende manter e alterar que veio da gestão passada do seu antecessor, o prefeito Alexandre? Bom, manter é o rigor na administração. O Alexandre fez um governo estruturante nas 2 gestões dele. Isso foi muito importante para a cidade, porque ele projetou a cidade para o futuro. Ele não fez uma gestão só para aquele momento, mas ele projetou para o futuro. Então ela está estruturada para ser feita uma gestão positiva e desenvolvimentista. Então isso nós vamos manter. Manter porque é reconhecidamente uma cidade que está evoluindo dia a dia. Nós recebemos um parque industrial fantástico. Aguaí cresceu, Aguaí se projetou como melhoria da qualidade de vida da população. Então isso nós temos que trabalhar diuturnamente para manter. Agora, temos que mudar algumas coisas porque a sociedade evolui, as coisas se transformam e a gente tem aquelas políticas públicas que a cada dia apresenta fatores novos, como é o caso da saúde, por exemplo. Então, mudanças importantes estarão acontecendo na área da saúde para que a gente consiga dar uma atenção especial àqueles que dela precisam. E para fazer tudo isso é necessário um orçamento condizente. E eu penso que é importante que o prefeito fale aqui para a população de Aguaí quanto há de recurso no orçamento e como esse recurso vai fazer frente às demandas que a sociedade aguaiana exige. Então, a Aguaí tem ainda um orçamento que eu diria modesto. Ele cresceu bastante. Ele praticamente foi multiplicado por 2 nesses últimos 8 anos. Mas ainda é um orçamento em torno de 145 milhões, que eu diria assim, é insuficiente para tudo aquilo que a gente sonha fazer.
Mas é possível fazer muita coisa com esse orçamento, exatamente por isso que o governo está estruturado. Nós estamos conseguindo fazer mais com menos recursos. Então isso é uma lógica que eu tenho que praticar diariamente, que eu sei que o limite é grande. E tem também aqueles recursos externos, as emendas parlamentares, nós estamos trabalhando muito nisso, e os nossos vereadores têm ajudado bastante. As emendas parlamentares, às vezes, vêm suprir algumas deficiências que nós temos com a falta de recursos. A administração pública é um pouco assim, né? Você, às vezes, tem vontade de fazer, sonha em fazer, mas tem um limite orçamentário que você tem que fazer dentro dele. Mas eu acho que isso é muito natural na gestão pública e é um exercício diário, eu diria. No caso da gestão, você tem um orçamento modesto, como o prefeito disse, mas, ao mesmo tempo, uma atuação política na busca de recursos externos muito efetiva. Isso já está dentro da máquina? Você tem um departamento específico para captar esses recursos, para tratar diretamente com deputados e também trabalhar junto a ministérios, a secretarias de Estado? Existe uma estrutura dentro da administração específica para esse fim? Uma estrutura profissional nessa direção não há. Mas o que a gente tem cada um dos secretários tem uma relação muito forte com o sistema político nacional, tanto com os ministérios quanto com o governo estadual. Então isso facilita muito. E a minha pessoa, como prefeito, né, acaba tendo uma exigência grande com viagens a Brasília, viagens ao Palácio do Governo do Estado, etc., porque nós sempre vamos com projetos bem delineados. Nós nunca vamos com chapéu na mão, tá certo? Mas vamos com projetos. E esses projetos estão muito bem justificados, a finalidade dele, os objetivos dele, as suas metas, etc. Isso tem ajudado muito para que a gente tenha um reconhecimento externo para aquilo que a gente deseja fazer. A grande dificuldade da maioria dos prefeitos é a questão do custeio. O custeio na saúde, a educação já é mais bem servida, né? Já tem verbas carimbadas. Mas no caso da saúde, prefeito, quais os desafios hoje para custear unidades de saúde, o Hospital Dia que foi construído pelo prefeito Alexandre? Como é que está essa questão hoje em Aguaí? Magalhães, manter um hospital é caro. Eu fui secretário da Saúde em Campinas, eu me lembro que nós fizemos um hospital lá. À época, já faz tempo, ficou em 60 milhões o hospital. Hoje ele gasta 60 milhões por ano para ser mantido, para você ter uma ideia. O hospital é caro. Porém, o que se faz, né? Nós fizemos uma terceirização, entre aspas, da saúde com o CONDERG. CONDERG, que atende hoje mais de 16 municípios do estado de São Paulo, né? E ele tem um expertise nessa área de gestão pública voltada para a área da saúde. Elas foi um projeto piloto em Aguaí, né? Foi um projeto do CONDERG. Aguaí hoje é a cidade dessas 16 que tem a maior interação com o CONDERG, tá? Isso tem ajudado, num certo sentido, no processo de racionalização. Além da nossa própria equipe, né, a equipe da área da saúde, que é uma equipe bastante profissional, que conhece a área da saúde, tem uma experiência relevante nessa área. Isso não significa que não tenhamos problemas. Temos problemas em praticamente todas as áreas. E várias reuniões estão sendo feitas até para que a gente aperfeiçoe o sistema de atendimento à população. Nós estamos implantando lá um sistema de administração informatizada que deve terminar dentro de 15 dias essa implantação, que vai nos dar uma possibilidade grande de fazer uma gestão bem fina da saúde. E corrigindo distorções que às vezes aparecem, reclamações que às vezes a população tem, mas que precisa de um sistema que controle perfeitamente isso, além da gestão que é feita no dia a dia. O CONDERG está no Hospital Dia de Aguaí, num projeto piloto, e há ajustes constantes, porque também é uma experiência nova, né, para a própria entidade. E qual é o nível de participação da Prefeitura nesses ajustes do CONDERG, atuando como uma organização social em saúde? Então, ainda hoje estive falando com o nosso prefeito aqui de São Paulo, Vanderlei, grande amigo meu,
ele é o presidente do CONDER. E nós teremos uma reunião na próxima segunda-feira aqui, até para discutir algumas alterações que nós vamos ter que fazer no processo de gestão do CONDER, porque gestão pública tem isso, você tem que estar sempre inovando. Não adianta imaginar que aquilo que funcionava 2 anos atrás esteja funcionando aqui agora. Então, a partir de diagnósticos que se fazem em cada uma das unidades prestadoras de serviço do teu município, a gente vai ajustando as peças, né? Às vezes, pessoas precisam ser retiradas de um posto para outro porque elas conseguem dar um melhor resultado em outro posto. A parte de insumos, por exemplo, que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, não pode faltar insumos. E às vezes, quando falta, a população sente na pele imediatamente. Porque a saúde é a política pública mais sensível que há. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro observando essas questões e arrumando a casa, né? Então, ainda estamos nesse processo, mas eu entendo que nós vamos poder melhorar bastante e atender melhor a nossa população. Prefeito, o que é que está faltando para consolidar o Hospital Dia de Aguaí? Então, na verdade, falta trazer para Aguaí um hospital regional que foi prometido pelo governador de estado. Isso está em andamento, o projeto na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, com apoio integral da DRS, que está aqui em São João do Boa Vista, e isso vai complementar aquilo que foi idealizado lá atrás, quando foi planejado o nosso hospital, o complexo hospitalar. Então, um dos fatores primordiais da implantação desse hospital regional, que vai atender mais de 20 cidades, é justamente a parte de diagnóstico oncológico. Isso tem uma falta muito grande na nossa região. O governo do estado sabe disso, a Secretaria Estadual sabe disso. Eles entendem que também nós temos que fazer um trabalho para a implantação desse hospital regional. Então, esse é um grande esforço que nós estamos fazendo. E, junto com ele, vem toda a parte de diagnóstico. A parte de diagnóstico sempre é um problema, porque aquela fila interminável de pessoas que precisam fazer ressonância magnética, que precisam fazer tomografia, etc., e esses equipamentos virão junto. Então, Aguaí, além de se transformar num polo regional para essas 20 e tantas cidades nessa área, principalmente do diagnóstico da oncologia, também terá a possibilidade de diminuir essas filas, porque nós teremos equipamentos implantados na cidade. Cirurgias eletivas também é um grande problema, há muita fila, né, para esse tipo de cirurgia em Aguaí, prefeito? Esse é um problema sempre sério demais, que a gente tem que fazer o tratamento disso todo santo dia, né? E a maior parte delas está ligado ao Estado e não ao município. E às vezes a população não entende isso, acha que é o município que é o responsável por marcar a cirurgia, para agendar, mas tem um sistema de regulação estadual. E esse sistema de regulação estadual às vezes não dá conta de uma demanda grande dessas 20 e tantas cidades que estão no mesmo sistema. Então, é o problema que a gente tem que estar lidando o tempo inteiro. Às vezes as urgências e emergências fazem com que a gente saia correndo atrás para resolver o problema daquele paciente, mas é algo que precisa ser melhorado, sem dúvida alguma. E é com o governo do estado que a gente dialoga o tempo inteiro para que esse sistema de referência possa ser mais ágil e que a gente consiga atender melhor as demandas da nossa população. Ainda na área da saúde, falemos um pouco da porta de entrada, né, das portas de entrada, que são as unidades básicas de saúde. A população procura, em primeiro lugar, essas unidades. Qual a estrutura de Aguaí hoje e o que o prefeito já tem trabalhado com a sua equipe para ampliar esse atendimento primário? Então, nós temos 6 unidades básicas de saúde em bom estado de conservação e num razoável funcionamento, eu diria. Podia ser melhor? Sim. Sempre pode melhorar. Mas, na Cidade Nova, que é um bairro que nós temos na zona norte da cidade, nós estamos prestes a concluir uma outra unidade básica de saúde de um tamanho, inclusive, maior. Vai ser uma unidade básica de saúde de referência na zona norte. E para lá também, mais ao norte ainda, porque a cidade cresceu muito na zona norte, hoje nós temos lá cerca de 13 mil habitantes já nessa região,
nós vamos ter uma outra unidade básica de saúde que vem do governo federal. E já está em processo, inclusive, de licitação para a construção dessa nova unidade, que vai ser a maior unidade da cidade de Aguaí, inclusive com um pronto atendimento que nós vamos instalar lá. Isso ajuda muito na outra porta de entrada, que é o pronto-socorro. Hoje, a porta de entrada do hospital é o pronto-socorro do hospital, só. Então, todos que vêm dos bairros distantes têm que vir para o centro da cidade, para o hospital. E quando nós tivermos lá uma unidade de pronto atendimento, esse fluxo melhora, porque as pessoas da Zona Norte irão para esta unidade e não para o pronto-socorro municipal. O Região faz agora um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouco com o professor Gilberto Selber, ele que é o prefeito de Aguaí. Até já! Nós já estamos de volta aqui no Região. Você escolheu acompanhar as notícias da cidade e da região aqui pelo nosso canal. E hoje nós estamos recebendo com muita alegria o prefeito de Aguaí, professor Gilberto Selber, falando sobre vários assuntos. Ele que está completando um pouco mais de 100 dias de seu governo, da sua administração. Prefeito, falamos sobre saúde no bloco passado, mas vamos falar sobre educação, que é uma pasta que você ocupou durante o mandato do prefeito Alexandre, junto com Cultura e Esportes. E há lá um equipamento, o CEMEIA, que é o Complexo Educacional de Ensino Integral de Aguaí, que foi implantado na sua gestão. Então, fale um pouco sobre esse trabalho de implementar e quais são as propostas desse CEMEIA. Eu diria a você, Magalhães, que é uma grande inovação que nós estamos aplicando em Aguaí. Nós começamos realmente na gestão passada, quando eu era secretário, e havia um prédio na cidade conhecido como Assistência Social, ele era chamado pela população, que ficou fechado mais de 30 anos, e se transformou num grande combal. Até tinha gente que dizia que era o maior combal do estado de São Paulo. Esse prédio foi doado para a prefeitura e nós fizemos a reforma da primeira fase dele, que é muito grande, ele tem praticamente um quarteirão. E nessa primeira fase foi instalado o CEMEIA, que é esse Complexo Educacional Municipal, de Educação Integral de Aguaí, que tem esta pretensão de trazer os alunos no contraturno para esse local, e esse local vai estar totalmente preparado para desenvolver muitas atividades. Atividades que são ligadas à própria educação, como laboratório de português, laboratório de matemática, laboratório de ciências, etc. Outros laboratórios muito inovadores, como a Sala Maker, que hoje é muito utilizado para que os alunos desenvolvam projetos. Inclusive, nós queremos chegar a médio prazo, pelo menos, numa sala mais complexa, com vários equipamentos que os alunos possam projetar e executar projetos, tá certo? Então isso é muito interessante, é uma proposta que eu já vi em outras cidades que funcionam muito bem. Além do laboratório de informática e de uma biblioteca também, que é digital, que as crianças vão poder usufruir. E lá também nós teremos atividades ligadas à parte do esporte e à parte cultural. Então o CEMEIA, por isso ele é chamado de um complexo educacional, no sentido mais abrangente, porque as crianças virão no contraturno e ali eles vão ter várias atividades diversificadas. E nós já começamos isso, nós já estamos com cerca de 400 crianças frequentando o CEMEIA, isso vai ser ampliado, vai continuar aumentando com o tempo. E é um projeto totalmente inovador. Inclusive, há pouco tempo eu estive na Secretaria de Educação falando desse projeto, e despertou até interesse para vir a Aguaí para conhecer o que nós estamos fazendo. E a primeira coisa saudável que a gente vê já como resultado, é que a gente centraliza os esforços. Então você não precisa colocar cada escola com múltiplas ações, e encarecendo inclusive o sistema. Isso vai naquela linha da racionalização. E por outro lado, a gente vê na carinha das crianças, a satisfação que eles estão tendo de participar desses projetos inovadores. E o quanto um equipamento como esse, o CEMEIA, pode impactar na qualidade da mão de obra da cidade daqui a alguns anos?
Eu vejo que é muito, muito, muito. Inclusive, esse trabalho que vai ser feito nas salas médicas e nos laboratórios que nós estamos colocando, vai dar uma condição de preparação dessas crianças para o futuro muito grande. Eu imagino que daqui a algum tempo, quando um jovem de 18 anos, 19 anos, for buscar um emprego numa empresa de alta tecnologia, por exemplo, na cidade, ele vai poder desenvolver projetos lá, tá certo? Que facilitarão, sem dúvida nenhuma, a sua inserção no mercado de trabalho. Porque eles já vão aprender desde cedo. Crianças já de pouca idade vão começar a aprender a desenvolver projetos. Então, eles serão atores, né, desse processo, de desenvolver projetos e depois fazer com que aquele projeto se transforme em realidade. E via internet, eles vão poder se comunicar com o mundo e buscar alunos de outros lugares, inclusive de outros países que estão desenvolvendo projetos análogos. E vai haver uma interação entre eles. Então, se você imagina que preparação isso dá à criança, que além do conteúdo programático que é desenvolvido, etc., eles têm, na prática, um processo que faz com que eles realizem essas atividades. Para mim, o impacto vai ser estratégico. E esse centro, ele também está projetado para atender, por exemplo, alunos hoje com síndrome do espectro autista, alunos com deficiências. Os alunos com deficiência também terão esse trabalho, né? É lógico que aí há especialistas que vão trabalhar com esse tipo de aluno. Por quê? Porque eles demandam, além dos cuidados especiais, é preciso verificar quais são, tá certo, as suas tendências, as suas vontades, inclusive aquilo que eles gostam de fazer. Você tem que ir na direção daquilo que eles gostam de fazer. Então lá também vai favorecer o atendimento dessas crianças que têm esse tipo de síndrome. Mudando agora de assunto, falamos um pouco agora de segurança. A Guarda Municipal de Aguaí, ela também está passando por uma transformação, uma transição nessa mudança de governo. Quais são os seus planos para essa corporação, que é importante no reforço da segurança da cidade? Perfeito. Eu diria o seguinte: primeiro, que a nossa Guarda Civil, Guarda Municipal de Aguaí, ela já é uma referência, não é? Porque eu tenho lá recebido várias pessoas que vêm de outros municípios para conhecer esse trabalho. Então, ela vem sendo montada já por uns 8 anos do governo do Alexandre, e ela agora está numa situação assim. Ela já consegue desenvolver uma política de segurança pública em Aguaí que dá aquilo que a gente chama de sensação de segurança. Porém, com, às vezes, restrições de pessoal, tem pouca gente. Nós acabamos de contratar mais 8 guardas, que vão passar agora com um processo de treinamento, por 700 horas de treinamento, e ali por volta de final de agosto, mês de setembro, eles já serão incorporados ao serviço. E também tem uma questão que é de fundamental importância, que é o monitoramento da cidade. Nós temos hoje cerca de 110 câmeras já funcionando em Aguaí, que captam as imagens de vários setores da cidade, não apenas da região central. Mas isso tem que ser expandido, isso tem que ser aumentado. Hoje nós já sentimos a necessidade de colocar pelo menos mais outro tanto de câmeras, né? O prefeito já tem definidos os locais? Já estamos com o estudo praticamente pronto, principalmente... Pode adiantar aqui para a gente? Não, alguns bairros periféricos, principalmente, que vão receber, né? Por quê? Porque nos bairros periféricos, às vezes, há uma demora maior de você ter lá, na verdade, a atenção da guarda, etc., até atender uma ocorrência e assim por diante. Então, alguns bairros vão receber, esse estudo já está praticamente pronto. E esse monitoramento, ele é de fundamental importância, porque a gente tem, como se diz, a cidade nas mãos. Inclusive, nós vamos controlar os acessos. Aguaí tem um problema, tem muitos acessos, tá certo? Entrada que vem daqui de São João do Batista, de Campinas, de Leme, etc. Mas nós vamos ter que estabelecer um processo onde cada veículo ou cada pessoa que ingressa na cidade, a gente vai ter registrado isso nas nossas câmeras. Então isso ajuda muito no processo de segurança. E já tem evoluído muito, inclusive eu costumo citar o seguinte, né?
Nós tivemos o carnaval há pouco tempo, e nesse carnaval não houve uma única ocorrência na cidade. Nada. Nem um roubo de celular, nem uma briga, nem uma discussão mais séria, nada disso. A impressão que eu tenho é que a própria cidade vem assimilando esta segurança, né? E está contribuindo com isso, num processo de educação mesmo, para a segurança pública. Então isso é muito importante, porque no passado, houve uma época que nós tivemos que suspender o carnaval no meio do carnaval, dadas as intercorrências, né, principalmente brigas e confusões que eram colocadas assim constantemente. Dessa vez, passamos ileso, não teve uma intercorrência sequer. Então isso é importante, porque dar à população a sensação de segurança é uma obrigação nossa, enquanto governo, para as pessoas se sentirem que nessa cidade eles podem andar a pé, eles podem chegar nas suas casas altas horas da noite, que eles não vão receber nenhum tipo de intercorrência aí. Então isso é importante. E a nossa guarda tem um papel fundamental nisso. Prefeito, o desenvolvimento econômico, você citou no bloco passado, o aumento, apesar de ter um orçamento modesto, houve um aumento nos últimos 10 anos, né? Dobrou-se, né, o orçamento de Aguaí. O desenvolvimento econômico, a sua gestão nesse quesito, há planos específicos para atração de investimentos, geração de emprego, fortalecimento de setores estratégicos da economia de Aguaí? Sem dúvida. Isso nós estamos usando as lições, né, deixadas pelo Alexandre. O Alexandre fez isso muito bem. Ele provocou, né, a cidade, do ponto de vista econômico, para o estado de São Paulo inteiro, trazendo benefício às empresas que viriam para Aguaí, inclusive com a doação de áreas para isso, né? Água, tem até uma placa lá dizendo aqui, Aguaí você tem IPTU, né, água e terreno para que você se estabeleça em Aguaí. E nós recebemos várias empresas. Hoje, passando por Aguaí, né, você vai observar que nós estamos recheados de empresas novas que chegaram, que estão produzindo. A produção de Aguaí hoje está no Brasil inteiro. É impressionante como as empresas que vieram, elas investiram em tecnologia, né? E essa tecnologia, a gente sabe muito bem que é importantíssimo para melhorar a economia do município. E gerou muito emprego. Foram gerados aí, nesses 8 anos do governo Nepo, mais de 2.500 empregos. Isso é a melhor política pública, né, que a gente possa fazer, porque são pessoas que hoje têm condições de levar para casa o alimento, têm condições de ter o seu carro, a sua casa própria, etc. Nós estamos continuando com isso. Estamos, nesse momento, inclusive, buscando novas áreas, porque há demanda. Nós recebemos algumas empresas que querem vir para Aguaí e nós não conseguimos dar para eles aquilo que está prometido na placa, porque tudo esgotado. Nós estamos hoje com 5 distritos industriais repletos de empresas. Nós precisamos criar o 6º já. Isso é muito importante. E eu fiz uma reunião outro dia, que eu chamei de café com o prefeito, com os empresários, principalmente os industriais. Todos eles estão dizendo que vão aumentar suas plantas. Todos. Inclusive, foi anunciado recentemente o aumento da planta da Unilever, e vai aumentar em 30% a capacidade dela. E vai transformar a nossa fábrica de Aguaí como sendo a maior fábrica da Unilever da América Latina. Tá certo? Isso é muito importante. E as demais empresas, eu ouvi de praticamente todos eles, olha, eu vou aumentar mais 1.000 metros, mais 2.000 metros, mais 5.000 metros. Então, Aguaí está, sim, num momento de grande desenvolvimento. E nós estamos apoiando irrestritamente esse trabalho, como fez o Alexandre, e nós vamos dando continuidade. Eu não poderia encerrar o programa sem antes falar desse prêmio que Aguaí conquistou, a Cidade Esportiva do Estado de São Paulo, que tem a ver também com a sua pasta, né? Secretaria de Educação, Esportes e Cultura. Cultura nós vamos falar em outra oportunidade, mas conte pra gente como é que foi para construir esse indicador dentro do município e conquistar esse prêmio que é inédito para a cidade. Primeiro, eu fiquei muito surpreso com esse prêmio e muito gratificado com esse prêmio. Nós fomos a São Paulo e lá estavam praticamente os
personagens do esporte do estado, né? E Aguaí foi a cidade entre 25 mil e 50 mil habitantes, foi a única do estado de São Paulo que recebeu esse prêmio. Foram 24 cidades do estado todo, tá? E eles dividiram em níveis populacionais. E Aguaí teve, então, essa, né, vamos dizer assim, essa premiação muito forte. E o que nós fizemos? Quando nós assumimos a Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, e o NEM me convidou para ser, primeiro da educação, uma semana depois do esporte, mais outra semana da cultura. E é difícil dizer não para ele, né? Naquela época, Aguaí tinha um esporte ainda carente de desenvolvimento. Nós estávamos com um complexo esportivo, CELTRA, como ele é chamado, que é um centro do trabalhador, esportivo do trabalhador. Ele estava, inclusive, parado, travado. Nós tivemos que fazer uma reforma grande, melhorar as instalações, etc. E desde então, nós começamos a implantar modalidades esportivas, fazer uma relação forte do esporte com a educação, portanto, trazendo as crianças das escolas para a prática do esporte. E isso ajudou demais a cidade. Hoje nós estamos com mais de 20 modalidades esportivas, algumas delas já como referência nacional, tá certo? E que trazem uma vantagem enorme, porque as crianças participam, os jovens participam e até a terceira idade. Vai de 4 anos até mais 60, para você ter uma ideia. Isso projetou a cidade. O judô, por exemplo, que é um esporte hoje, que é uma referência nacional já, nós temos hoje um centro de treinamento do judô em Aguaí, que é o segundo do estado, e que abriga aí cerca de 40, 45 cidades que participam desse treinamento. Ainda 15 dias atrás, nós tivemos lá uma final de campeonato sub-17, sub-21, que tinham mais de 35 cidades presentes em Aguaí, na prática do judô. E não é só o judô. Todos aqueles esportes conhecidos, né, como vôlei, basquete, etc., são 21 modalidades ou atividades esportivas, aquilo deu à cidade uma dimensão nova no esporte. E isso foi muito bem reconhecido. Aguaí cresceu no esporte e hoje já é reconhecida no estado como uma cidade esportiva do estado de São Paulo, com muita alegria, né? Nós comunicamos isso a todos os munícipes. Professor Gilberto Selber, prefeito de Aguaí, muito obrigado pela sua presença hoje, foi um grande prazer. Até uma próxima. Até uma próxima. O Região vai ficando por aqui agradecendo a você. Um grande abraço e até o próximo programa.